A instalação feita no Corcovado, pela companhia telefônica, de altas torres munidas de antena com vários braços transversais para estabelecer a comunicação entre o Rio de Janeiro e os Estados Unidos. Da frente da casa do meu pai, na praia de Botafogo, via-se perfeitamente a antena, que parecia uma cruz formada pela torre de 40 metros de altura. Ele começou a observar aquela cruz de várias partes da cidade. Ele ia lá para o Méria, não sei para onde, e ficava olhando de binóculo para ver se ele enxergava, e de lá da Ilha do Governador, e se de lá as pessoas veriam o Cristo. De que tamanho que as pessoas veriam, se ficaria muito pequeno, se daria para ver a olho nu ou não, né? Durante dias, se não meses, passei em observações, medidas e estudos que iam por toda a cidade em torno do Corcovado. Tive que fixar um ponto de vista principal, entre os vários que oferece o Corcovado. Este ponto foi a praia de Botafogo, porque dali observado, o morro do Corcovado se apresenta sob a forma mais esguia, mais elegante. Portanto, se fixasse, como fixei, em 38 metros a altura do monumento, ficaria ele na proporção de cerca de 1/10 deste abrupto rochedo, considerado como pedestal, o que me pareceu justo. Concedida a primeira licença para ser construído um monumento no alto do Corcovado, foi mais tarde cassada em virtude do parecer do Consultor-Geral da República, que a julgara inconstitucional. Alguns grupos protestantes acharam que o Brasil não tinha religião oficial católica, que, na nossa Constituição não dizia que o nosso país era católico, então não havia por que o governo federal apoiar uma iniciativa católica, porque não havia religião oficial no Brasil. O presidente Epitácio Pessoa ficou na dúvida se seria constitucional e legal ele autorizar que se fizesse uma imagem católica lá no alto do Corcovado. A palavra final que ele deu foi o seguinte: ele disse, eu vou autorizar a construção que está sendo pedida pela Igreja Católica, porque ela é a primeira a pedir. Se os protestantes pedissem para fazer um monumento lá no alto, ao Martim Lutero, eu deixaria também. Mas quem pediu primeiro foi a Igreja Católica, então eu deixo a Igreja Católica fazer. E fim de papo, ninguém mais reclamou. Sem dúvida nenhuma que o Estado poderia permitir, e que não havia nenhum sentido de luta religiosa, nem coisa nenhuma. Mesmo outras religiões, nós muçulmanos não vão querer odiar o Cristo, não é isso? Nesta grandiosa tarefa, que me empolgou por cerca de 10 anos, não posso deixar de citar o nome de quem, por seu entusiasmo constante e superior orientação dada a todos os trabalhos, foi verdadeiramente a alma deste monumento. Sua Eminência, o Sr. Cardeal Dom Sebastião Leme. Por sua autoria, foi instituída a Semana do Monumento, para coordenar a propaganda e coleta para a execução desta magnífica obra. Iniciada em 2 de setembro de 1923, a campanha encerrava-se no dia 9, com um êxito surpreendente nunca antes alcançado. Todos os colégios, inclusive colégios públicos, faziam o seguinte: davam às crianças uns cascõezinhos para serem furados. E a criança chegava em casa, atacava todos os membros da família, né, para o Cristo Redentor. Furava, parecia R$1.000, uma coisinha de nada. Né? Cada um ganhava esses cartõezinhos. E, naturalmente, para a gente ser mais agradável às freiras, quem pedia mais, levava mais dinheiro, era mais agradável, é lógico. E a gente ia pedia na rua, parava numa senhora, eu ia para Tijuca, para casa de umas primas, e lá eu andava, todo mundo dá dinheiro, a casa inteira dava dinheiro. Eu era aluna do colégio, muito mocinha, e falaram do Cristo que iam fazer, e perguntaram se a gente queria fazer doação, e eu me lembro de eu fazendo a doação. Eu acho que foi R$5.000. Agora que eu me lembro. E nós, como escoteiros, ajudávamos nessas doações. Íamos de casa em casa, de pessoa em pessoa, recolher para que isto tornasse uma realidade que hoje que todos nós aplaudimos. Eu era menino, sim.
Sábado e domingo geralmente dava mais dinheiro, porque a gente encontrava o dono da casa. Então a gente pedia, já tinha mais coragem para pedir, para saber que ele era o dono da casa, né? Havia travessuras, né? Logicamente, né? Correrias, né? E eu tomava uma coisa qualquer num tiquinho, e correndo, não pagava, compreende? Dizia que é para o Cristo, tá? E começou a se fazer também festas para arrecadar fundos. Fulano cantava, Beltrano fazia isso, fazia esse teatro, fazia esse quermesse. Eu fui chamada pelo colégio e fui recitar. E daí foi minha pequenina colaboração. Recitar numa festa em benefício ao monumento do Cristo Redentor. E as meninas de sociedade, ou fantasiadas ou não fantasiadas, e elas se colocavam na lapela dos rapazes, sobretudo, colocavam uma florzinha. Eu não fui dessas que botaram o lacinho, não. Mas puseram no meu namorado naquele tempo, né? E ele, no dia que levaram para botar a fitinha, ele estava sem dinheiro. E ele aceitou botar e arrumar, e estava certo. E depois ele abriu a carteira e tirou passe, que ele não tinha dinheiro. E a moça disse, não, se não passe não vale, puxou fora. A única coisa que eu sei, pelo que eu vi, né, foi o pessoal passeando nas ruas da cidade, transportando aquele lençol, e todo mundo que queria fazer qualquer donativo jogava dentro do lençol. A lista toda dos doadores foi posta no pedestal. Antes de botarem a estátua na base, esses nomes foram todos incluídos, botaram lá, depois cimentados. Depois fizeram os textos e eu fiquei toda a prosa de saber que meu nome estava lá. E foi extraordinário porque conseguiu-se fazer a obra em um preço muito razoável. Naturalmente não houve desmando nenhum, nem apropriação indébita, de maneira que foi tudo um milagre. Com os dados, estudos e uma maquete do projeto, parti em 1924 para a Europa, onde tratei com diversos escultores, tendo minha escolha recaído sobre Paul Landowski por seu real mérito e perfeito equilíbrio artístico, sem exageros modernistas que a obra não comportava. Com este grande artista, assim como com o engenheiro Albert Cacot, estudei o projeto para sua execução nas grandes dimensões que viria a adquirir. Várias vezes tive que rever os cálculos estruturais e outras pedir ao escultor que modificasse determinados contornos da figura por exigência insuperável da estabilidade. Diversas maquetes foram executadas e, embora não fossem alteradas as linhas gerais do projeto, cada modelo maior que surgia exigia tantas modificações que, pode-se dizer, era uma nova estátua que se apresentava no final. Com certeza houveram algumas limitações, né? Acho que a engenharia está aí para limitar um pouco a imaginação, né? É lógico que, ao longo do manto, você não poderia ter muitas variações, né? Tem que ser uma coisa mais retilínea, né? Até para dar uma sustentação. O Art Deco limpou a figura do Cristo desse excesso de religiosidade que seria a religiosidade dentro de templo. Quer dizer, foi muito bem concebido para uma figura externa, uma figura colocada acima de uma cidade. Para a execução da estátua, tomei a decisão de considerar o corpo e os braços como obra de arquitetura, a cabeça e as mãos como obra de escultura. Quer dizer, a primeira parte do trabalho seria executada por aumento direto da maquete de 4 metros, feita no ateliê de Paul Landowski, enquanto a cabeça e as mãos seriam modeladas em tamanho de execução. Então, no ateliê dele, ele fez a cabeça e as mãos. E já fez em tamanho 1 por 1, né? Quer dizer, já é no tamanho de execução. Fez aquela cabeça enorme de 4 metros de altura e aquelas mãos também muito grandes, de 3 metros de comprimento. Nous étions petits, avec mon frère, on montait dans le nez, on montait dans le crâne du Christ.
C'était extraordinaire. Et puis ensuite, dans les mains, quand les mains ont été faites aussi dans l'atelier, on pouvait monter dans les doigts. Et oui, c'est tellement grand. C'est énorme. Je pense qu'il était difficile d'imaginer une statue compliquée, une statue qui aurait développé des sentiments compliqués. Alors que là, c'est une extraordinaire simplicité. Je crois que c'est ça que j'aime. Donc c'est un Christ accueillant, c'est un Christ qui dit « Venez, venez, venez ». Enquanto o professor Landowski prosseguia em seus trabalhos na execução dos modelos das mãos e da cabeça, no escritório técnico da firma Peyard, Considère e Cacot, fazíamos o estudo definitivo da estrutura em concreto armado. Albert Cacot était un des plus grands ingénieurs français du XXe siècle. À cette époque-là, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de bureaux d'études compétents en béton armé. C'était encore un matériau nouveau. Et je vois très bien mon beau-père devant cette statue gigantesque, lui disant est-ce que le vent est de travers, est-ce qu'il est de ceci, etc. Est-ce que le Christ de Rio de Janeiro peut se renverser? Eh bien, il ne s'est pas encore renversé. Il y a combien de temps? Aqui na Baía de Guanabara correm ventos muito fortes. Então, os braços abertos fazem um efeito de torção, né, no Cristo muito grande. Então, a estrutura interna da torre do Cristo tem que ser uma estrutura bem rígida, né, para absorver esses esforços do vento. Porque o Cristo não é mais nem menos do que um prédio de apartamentos, com andares e escadas de concreto ligando os andares interiormente. Mas o revestimento é que era o difícil, por causa do perfil de cada laje. Sugeri o processo de uma estrutura interna composta de 4 pilares e diversos platôs para sustentarem a roupagem, a qual constitui a estrutura externa. Após uma longa procura, foi-me oferecido um ateliê no Boulevard Saint-Germain, onde pude, com um grupo de desenhistas, fazer todos os estudos e desenhos necessários para passar do modelo de gesso de 4 metros para o de 30 metros em concreto armado, no alto do Corcovado. Ficava para resolver o acabamento artístico da estátua. Como dar à imagem um verdadeiro cunho de obra de arte. No início de 1927, ao entrar numa belíssima galeria recém-inaugurada no Champs-Élysées, me deparei com uma fonte revestida de mosaico prateado. Ao ver como os pequeninos tacos esposavam todas as curvaturas da fonte, me veio logo a ideia de utilizá-los na imagem que tinha sempre em pensamento. Após longo estudo, cheguei à conclusão de que a pedra-sabão é o material que terá aspecto mais nobre e rico, além de ser de uma resistência a toda a prova. Havia uns papéis, umas folhas de papel de um metro e tanto, e tínhamos do lado umas pequenas pedras, umas pedrinhas chatinhas, irregulares, que você ia colando e ajeitando, uma na outra, uma até formar um todo. Botava-se os nomes embaixo, enfim, nomes de pessoas conhecidas, futuro marido, futuro noivo, eu botava. Sei lá quem é, fazia uma interrogação, cada uma dizia uma, escrevia qualquer coisinha, qualquer lembrança. Tá lá em cima. Estamos agora na parte construtiva. Diversos barracões foram construídos para alojamento de operários, depósitos de materiais, almoxarifado e oficina. Tudo no estilo mais rústico e econômico possível. O plano inclinado, adquirido para transporte dos materiais, tem sido de difícil montagem. Foi-nos necessário abrir um poço em rocha viva com cerca de 4 metros de profundidade. Tudo é difícil no alto daquele pico, desde o exíguo espaço de terreno até a falta dos mais indispensáveis elementos para o trabalho.
A nossa organização é, entretanto, muito boa. E tudo se acha regularmente organizado para a realização desta grande obra. Era necessário transportar ferro, madeira, aço, cimento, e os próprios operários e os arquitetos e engenheiros que participaram da obra, todos eles deviam subir de alguma maneira. E como não havia estrada de rodagem, todos eles e todos os materiais necessários da obra, tudo subiu pelo trenzinho. Eles deviam usar estátuas como essa, ou em escala um pouco maiores, para ir se certificando de que o trabalho estava sendo feito de acordo com o projeto original. Então, com certeza, lá no local, né, inclusive, você viu lá vários pedaços de antigas maquetes, né, antigos modelos do Cristo, porque é um trabalho artesanal, acima de tudo, né, bem artesanal. Eles faziam em pequena escala para depois, né, dali, não, é isso que nós queremos, é isso que vai dar certo, então aí fazia o grande. Teve alguns que quebraram, né, e tem um lá ainda, né, não, eu nem sei o estado dele como está hoje, né. Isso aqui é parte do corpo do Cristo, né. Nossa. Pesado, grande. Tem mais de 2 metros ele. Graças à dedicação do engenheiro fiscal Pedro Fernandes Viana da Silva e de auxiliares competentes, dentre os quais eu destaco por sua eficiência e dedicação Heitor Levi, vamos efetuar em tempo relativamente curto uma obra que a muitos se afigurava de impossível realização. E o meu bisavô foi uma pessoa que ele abandonou negócios, família e amigos para se dedicar totalmente, exclusivamente ao Cristo Redentor, ao projeto. Tanto é que ele se mudou para o Cristo Redentor, morou durante 5 anos num barracão junto com os operários, para se dedicar mesmo, de verdade, à construção do Cristo Redentor. Ele botou dentro do coração, num vidro, a sua árvore genealógica, os descendentes e ascendentes, que colocou lá dentro e concretou dentro do coração do Cristo. E se converteu ao cristianismo como prova de fé. O rigor da matemática, dos seus métodos e técnicas, permitiu pela primeira vez, em obra de tal envergadura, a construção de possante estrutura interna, independente da modelagem externa, com a certeza do mais exato ajustamento. Erigir, no alto de um pico de mais de 700 metros acima do nível do mar, uma colossal estátua com os braços horizontalmente abertos é um problema sério da engenharia, assim como a excentricidade da cabeça, que, para atender a uma expressão simbólica, pende fortemente para a frente. Eu reparei o seguinte, eles subiram com a estrutura inteira, colocaram a cabeça, colocaram as mãos e vieram vestindo eles de cima para baixo, né? Então a cabeça foi dividida em 50 pedaços. E como se fosse um quebra-cabeça todo numerado, e depois chegaram aqueles pedaços aqui, cada um daqueles pedaços foi transformado em concreto, né? Fizeram uma forma especial, fundiram concreto, fizeram uma peça igualzinha àquela que era de gesso concreto, e depois o Heitor Levi tinha um sítio, ele montou primeiro lá para ver se estava tudo certinho, e depois trouxe para cá e montou então no Alto do Corcovado. Os que penetrarem no seu interior, subindo em escadaria até o alto da cabeça, poderão verificar que o espírito matemático presidiu a organização de todo aquele monumental projeto. É a primeira vez que uma estátua é construída como monumento arquitetônico
e não simplesmente escultural. Eu tomei conhecimento da construção do Cristo porque via que havia uma construção do Corcovado. E toda a gente sabia, porque os jornais noticiavam que aquele era um monumento que ia decorar de uma forma especial e benzer a cidade do Rio de Janeiro. Não se pode contestar que se trata de uma construção ousada, tanto pela forma quanto pelo local, uma vez que, para a execução da parte mais difícil, os braços, não dispunham de solo firme para apoiar os andaimes. A base do pico tem apenas 15 metros, isto é, menos da metade do que necessitarei para alcançar as extremidades dos braços, devendo o trabalho ser executado sobre um precipício de mais de 700 metros. E estava tudo indo muito bem quando deu uma ventania e as costureiras saíram voando como se fossem palitos de fósforo e caíram na mata, graças a Deus não pegaram ninguém. Mas nessa época o prefeito estava arrancando os trilhos de bonde do Rio de Janeiro. Ele então se entendeu com a Light e conseguiu os trilhos todos para fazer os andames de aço, de trilho de bonde, soldados. E aí foi um sossego para o resto da obra. E no Cristo Redentor, que eles trabalhavam diretamente em precipícios e andames, não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Então eu acho que era uma obra abençoada mesmo. Que aquilo ali, só a proteção divina que não faria que não acontecesse um acidente. Se grandes são as dificuldades que enfrentamos e que teremos de enfrentar, maior será a fama desta obra colossal. E meu avô, que era ateu, dito ateu, eu não sei bem até quanto isso era vivido, mas dito, e quando ele começa a fazer a obra do Cristo, a própria energia do Cristo vai começar a influenciá-lo. E no final é como se a energia do Cristo o fosse tomando e ele se torna cristão. O meu amigo Heitor Levi, quando acabou a obra, ele nos chamou, como nós tínhamos acompanhado, ele nos chamou para subir aquelas escadarias todas até a cabeça. Quando nós chegamos na cabeça, ele nos fez escrever os nossos nomes lá, o dele e todos os nossos. Então eu acredito que pelo eu ter escrito meu nome lá na cabeça dele, ele me deu um auxílio especial. A primeira vez que eu entrei aqui dentro, eu admirei demais, né? Isso é uma obra que eu acho que hoje em dia pode até ter pessoas querer fazer, sim, mas igualzinho isso aqui na época e a dificuldade, como eu estava dizendo, né? E foi um trabalho mesmo com muito esforço, força de vontade, muita garra mesmo. E é isso aí, estamos aí para curtir essa maravilha aí, né? Na plataforma do Corcovado não há nenhum arvoredo, nenhum edifício para desproporcionar o monumento. A sua projeção se fará sobre o imenso firmamento que o acolherá harmoniosamente em seu infinito azul. A ideia de inaugurar dia 12 de outubro era algo já previamente determinado, já que era o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nós tínhamos uma força aérea do Exército, botaram os aviões para circular, jogar flores e tudo mais. Vieram personalidades de vários estados, vieram representantes do Papa e foi inaugurado o monumento, meia festejos, fantástico. O dia da inauguração foi uma festa enorme na estação. Foi Getúlio Vargas, foram os ministros do governo, né? E autoridades também de fora.
Eu lembro da missa, eu lembro do momento que eu comunguei. O Sebastião me deu a comunhão. Me lembro que eu era pequena e muita gente, né? Eu era um mosquitinho, né? Uma formiguinha naquele mundo de gente, né? Nesta união querida, sagrada, abençoada, Jesus tem às costas erguida a imagem da cruz. E a cruz tem na face esculpida a imagem de Jesus. Eu assisti, eu não me lembro exatamente onde eu estava, mas eu sei que eu vi a hora da iluminação. Isso é que foi uma coisa bonita, muito bonita, porque nós sabíamos que era de longe que estavam acendendo. Pensava-se que este monumento ia ser inaugurado de Roma, diretamente por Marconi. Tutta la vita che mio padre da bambina mi diceva di questa meravigliosa illuminazione che aveva fatto da Roma, spingendo un tasto aveva acceso le luci della statua del Cristo Redentore sul Monte Corcovado a Rio de Janeiro. Então todo mundo esperou a hora em que ele tocou o botão lá e acendeu a luz aqui. E havia muitos incréus que não acreditavam, achavam que aquilo tinha sido uma farsa. Realmente é uma coisa espantosa. Imaginar que uma pessoa na Itália acionava uma campainha e ligava a luz aqui no Rio de Janeiro. Mas houve um problema técnico qualquer e na ocasião ele não conseguiu. Então o pessoal aqui acendeu, mas fez constar que foi aceso lá pela Itália só para aumentar a sensação. Foi meu primeiro passeio como namorada do meu marido. Foi visitar o Cristo Redentor. Ele me perguntou se eu tinha ido lá, eu disse que não. E então me convidou e eu fui. Apesar de que eu fui com meu irmão, porque no meu tempo a moça não andava sozinha, o rapaz, né? Eu sei que o Cristo representou muito para mim, porque quando eu tinha minhas aflições, era para aqui que eu olhava, para o Cristo Redentor, pedindo a Ele. E quando eu tinha alegria também, eu olhava para Ele agradecendo.